Boa tarde, tudo bem? Doré, tranquilo? Tudo bem, pessoal? Leila, Eucélia, Carlão, Marcos, beleza? Como é que tá, pessoal? Tudo certo? Dani, beleza? Maravilha! Mais uma live de sexta-feira, mais um tema bem bacana. Tudo bem, Dani? Por aqui tudo bem. Estou aqui em São Paulo, estou aqui na monitoria do segundo ano da PNS, eu junto com o Carlos, com o professor Emanuel Baís, que vem da equipe da França para poder ministrar. Maravilha, pessoal. Beth, Karine, Joia, Bárbara, tudo bem? Muito bem, pessoal. Hoje, um tema bem bacana, um tema que a gente, na verdade, precisa tomar muito cuidado no trato do paciente e que às vezes é uma coisa que a gente tem que prestar atenção bastante nas nossas atitudes, porque as nossas atitudes não têm um efeito negativo no paciente. Hoje a gente fala sobre catastrofização. Vou esperar só mais aqueles segundinhos para o Instagram avisar os seguidores e aí a gente já começa com essa nossa live tradicional de sexta-feira, aproveitando o horário do almoço. Muito bem. Joia. Pessoal, vocês têm assistido às aulas que eu tenho feito no YouTube de segunda-feira? Quem está assistindo aí às aulas? Fala aí pra mim quem está assistindo minhas aulas de segunda-feira no YouTube. Não necessariamente na segunda-feira, mas durante a semana. Tudo bem, Natália? A Karine está assistindo, eu sei que a Karine está assistindo. Bárbara está assistindo, a Dani, maravilha, muito bem. Que bom que vocês estão assistindo, eu tenho tido uns feedbacks bem bacanas, Beth também está assistindo, né? Eu tenho tido uns feedbacks bem bacanas, o Marcos também está falando que está assistindo. Eu tenho recebido uns feedbacks bem bacanas, então estou nessa linha aí, vamos continuar. Toda segunda-feira 2 horas aula e toda sexta-feira 1h15 as nossas lives aqui. Muito bem, boa, Natália. Fala, Cleiton, fala, Leitão. Tá bacana aí em Fortaleza? Sonaf tá cheio aí? Bacana. Abraço, cara. Depois eu vou te mandar uma mensagem, tem que te contar um negócio. Muito bem, pessoal, vamos aqui para o conteúdo da nossa live. Pessoal, catastrofização. O que é catastrofização? Né? Quem vem acompanhando, né, sabe que eu falo bastante desse tema sobre dor, sobre as questões de neurociência da dor. E uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é com catastrofização. Primeiro de tudo, o que é catastrofização? Definição é a inabilidade de prever algo que não seja o pior resultado possível. Ou seja, aquele pensamento negativo. Você fala, não vai dar certo. Ai, meu Deus, isso é ruim demais. Isso é catastrofização, tá? A catastrofização num paciente com dor, o que é? São situações que estão ligadas às crenças, à família, questões familiares, ao comportamento do indivíduo, a parte emocional e aí a parte que nos toca, diagnósticos e tratamentos. Então a catastrofização, ela tem alguns exemplos, né, que são bem clássicos, né? Então, né, saindo um pouco da área da saúde, a gente tem uma coisa histórica aqui no Brasil, que a gente sabe da época dos escravos, que os senhores de engenho, né, os grandes fazendeiros que tinham seus escravos, eles não queriam que os escravos comessem, né, as frutas e não tomassem o leite dos animais. E aí vieram com a história de que manga com leite faz mal. Então manga com leite faz mal é uma catastrofização.
tá? Você dá uma informação de que aquilo nem é verdade, tá? Para provocar um resultado ruim, tá? Outra coisa, se você pegar sereno, você vai ficar resfriado, né? Porque tá friozinho, vai pegar resfriado. Você não pode chupar sorvete no frio porque dá dor de garganta. Isso tudo, pessoal, é catastrofização. É você fazer uma coisa ficar muito pior do que ela realmente é. Então, essas situações, dentro da área da saúde, pode parecer que não, mas elas são mais comuns do que vocês imaginam, tá? Você quer uma coisa bem característica? O paciente chega com um determinado problema, uma determinada lesão, né, uma alteração crônica, e aí ele recebe a informação assim, seja do médico, seja do físio, seja de quem é que for. Vira e fala assim: você não pode mais correr, você não pode mais jogar bola, você não pode mais dançar, você não pode mais nadar. Essa informação da pessoa que está recebendo essa informação do profissional da área da saúde, pelo qual ela confia nessas informações, você não pode mais correr, você não pode mais jogar futebol, você não pode mais dançar, você não pode mais fazer tal coisa. Isso, pessoal, é uma tendência de catastrofização. Tá certo que assim, né? Vou mencionar daqui a pouco, a gente tem que tomar cuidado com esse discurso. Talvez uma pessoa não possa mais mesmo, mas assim, toma cuidado com isso. A gente tem que ter muito tato para esse tipo de coisa, tá? Então assim, você não pode mais correr. Mas será que não pode mais correr? Ou será que se ele criar um condicionamento, né, uma estrutura corporal, ele consegue? Então a questão dessas informações extremas, né? Outra que eu lembrei agora aqui, você tem que acostumar com a sua dor. Aonde que a gente tem isso, pessoal? Isso é catastrofização. Isso é você não está conseguindo identificar os quadros da onde vem aquele tipo de dor, não está conseguindo fazer uma modulação dela, onde a gente sabe que tem várias formas, falar você tem que acostumar com a dor. Não, isso é catastrofização. Isso é do profissional de saúde o responsável. Então, como eu falei, crença, família, comportamento, emoções e diagnósticos e tratamentos. Esses são os quadros principais onde existe catastrofização no indivíduo. Eu não posso fazer tal coisa porque minha avó me falava que era tal jeito. Eu não faço tal coisa para não... Sabe assim, a pessoa deixa de fazer certas coisas por uma informação errada, tá? Então, essa questão de você, levando nessa linha do você não pode fazer tal coisa, você não pode mais usar tal coisa, você sabe essas restrições, falando para o paciente fazer repouso, isso tudo, pessoal, a gente primeiro precisa ter conhecimento, tá? A gente precisa conhecer. E hoje cada vez mais os estudos têm mostrado que quanto mais você fica parado, pior é. Tem estudo, né, que fala que o que fortalece o disco da coluna vertebral é correr. Uma das coisas é correr. Aí se a gente pega um paciente que tem lesão de disco, qual que é a informação que mais tem? Que ele não pode correr. Na realidade você precisa estruturar ele para ele correr, mas ele pode correr, não quer... e isso é bom. Então tem a questão do conhecimento, a gente precisa estudar, a gente precisa ler. Tem um monte de coisa, né, que está sendo descrita, tem um monte de coisa que a gente vê acontecendo hoje, mudando, que faz com que esse conhecimento, essa evolução do conhecimento nos auxilia para isso, tá? Para ter essas informações com segurança. Eu lembro, né, da questão de repouso. Quando eu saí da faculdade, fazia reabilitação de pós-operatório de cruzado, o paciente tinha que ficar 14 dias de muleta. Ficava 2 dias internado, porque não botava o pé no chão. Hoje o cara sai no outro dia, sai com uma muleta só, descarga parcial. Então, porque viu que não existe o problema. O problema talvez, é mais problema ficar parado. Entendeu? Então assim, quanto antes você começar, e aí você tem que ir dosando, a restrição é dose,
Tá? Todo mundo conhece o ditado, né? O que faz o veneno é a dose. Então, num paciente X, talvez ele não possa mais correr 10 quilômetros, mas nada impede ele de fazer uma corridinha mais leve e condicionando o seu corpo, mesmo com as disfunções daquilo acontecer. Então, Doré, infelizmente muitos médicos são geradores de catastrofização. Muitos pacientes se aliviam quando nós físicos explicamos, mas assim, isso é quando o físio entende, porque tem muito físio por aí que faz igualzinho. Não vamos aliviar para o nosso lado, não. Tem um monte de físio que eu conheço que fala um monte de bobagem, tá? Assim como os médicos falam. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é questão assim, cada um vai fazer, mas assim, não é só médico, não, é qualquer profissional da área da saúde, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ter é conhecimento. Entender, por exemplo, que tem exame complementar, artrose. Artrose não quer dizer que tenha dor. Artrite não quer dizer que tenha dor. Então, assim, são várias características que a gente precisa entender do contexto do paciente, de como a gente vai precisar abordar ele, para que, assim, de forma lenta e progressiva, a gente dê condições para aquele indivíduo voltar nas atividades que ele queira fazer. Talvez não com a mesma estrutura, com a mesma eficácia de antes, mas talvez ele vai ter alguma coisa que ele vai conseguir fazer, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso discurso, a gente tem que explicar muito bem. O problema muitas vezes não é o que a gente fala, mas como a gente fala, tá? Tudo tem que ser muito bem explicado. Se você tem um paciente que ele vai ter realmente uma restrição, você tem que ter muita segurança disso que você está falando. Assim como a gente tem que ter segurança de falar para o paciente que ele vai melhorar, que ele vai ter resultado, né? A gente tem que ter segurança para dizer quando ele precisa de uma restrição, tá? Então isso é conhecimento, isso precisa de estudo, isso precisa de prática clínica, precisa de experiência clínica. A gente vai aprendendo, né, com os casos e vai vendo os relatos dos colegas, vai vendo as pesquisas mostrando. Então a gente precisa estudar, tá? Então a nossa palavra, aquilo que a gente fala para o paciente, isso orienta o nosso paciente, né? O paciente precisa entender isso que a gente está falando, por isso que precisa ter uma compreensão para o paciente se ligar. A gente fala, o paciente precisa entender, então o discurso é muito importante. A gente tem que dizer com detalhes aquilo que está acontecendo, por que a gente quer aquilo, entendeu? Então assim, a gente orienta com aquilo que a gente fala, com as nossas palavras. O paciente vai entender isso acontecer, aí isso vai despertar nele. Ele fala, opa, peraí, eu estou entendendo o porquê de cada coisa. O porquê que eu preciso restringir ou o porquê eu consigo fazer mais. Porque muito paciente acha que não consegue fazer as coisas. Então ele precisa compreender aquilo que a gente tem, aquilo que ele vai precisar deixar de fazer, momentaneamente ou não, ou o que ele consegue fazer. Né? Como eu falei do exemplo do paciente que tem um problema de coluna e pode correr. Ele pode correr, desde que você dê a condição. Ele precisa entender isso, ele precisa compreender isso, ele precisa se despertar para que isso possa acontecer. E aí ele vai começar a agir. Quando ele começar a agir é que ele vai se transformar. É aí que ele começa a entender na prática aquilo que a gente está orientando, daquilo que a gente orientou com as nossas palavras, do que ele compreendeu e do que ele vai fazer. Então isso, pessoal, é um processo, tá? O paciente que tem catastrofização, muitas delas, Antônio, não é o placebo, é o contrário, é o nocebo, é o nocivo, porque o placebo é efeito positivo, tá? O efeito negativo, não, eu não posso correr porque eu já tive hérnia de disco, não, eu não posso nadar porque eu já tive uma lesão do manguito. Isso é nocebo, tá? Isso é o contrário do placebo, é o efeito negativo, tem um nome específico, tá? Então, esse discurso, como a gente vai fazer, essa catastrofização precisa ser recontextualizada no paciente. E tem duas formas principais. Uma delas chama educação terapêutica. É você ensinar o paciente como é que o corpo funciona, por que ele pode fazer tal coisa, como que o músculo trabalha, como que o ligamento trabalha, como que o disco,
provar, né, mostrar, não provar, mas mostrar por A mais B para ele, de que ele pode fazer certas coisas, que depende dele, fazer exercício, estabilização, depende do fisioterapeuta orientar esse processo todo, tá? E que depende dele conhecer a si mesmo, tá? Então essa é a primeira coisa. Entender esse processo de como o corpo funciona é educação terapêutica. É você educar o teu paciente para os processos de como funciona o corpo. O paciente entender que o paciente que tem uma infecção, tem uma febre, por que tem febre? Ah, febre aumenta de temperatura, porque aumenta a vascularização. O paciente tem que entender isso, ele precisa compreender, porque isso desperta no paciente, eu falo, opa, eu sei o que está acontecendo comigo. É mais fácil dele querer fazer mudanças. Se o paciente não é explicado, se o paciente ele não é ensinado, não é orientado através do nosso discurso, das nossas palavras, ele não vai conseguir compreender nada e não vai despertar, tudo bem? E aí se ele não desperta, ele não vai agir para fazer a mudança. Então a recontextualização parte então no princípio da educação terapêutica, e o segundo característica é tratamentos ativos. Não é pegar o paciente e só ficar colocando eletro, calorzinho. Tem um momento do paciente tratar com eletro e calorzinho para ele ficar paradinho lá. Mas hoje a gente vê que a maioria dos tratamentos, eles evoluem para tratamentos ativos, onde o paciente vai fazer exercício, vai fazer ganho de ADM, o cara vai ganhar fortalecimento, vai ganhar estabilização. E isso é movimentação ativa, o paciente precisa fazer essa ativação. Lógico, isso tem que ser progressivo. Lembra do ditado, que faz o veneno e a dose. Então o paciente ele precisa ser exposto gradualmente a essa evolução para que ele evolua, para ele não ficar tendo quedas nesse meio desse caminho. Para isso o fisioterapeuta, né, a gente da reabilitação precisa estudar. Eu preciso entender daquilo que eu estou fazendo. A gente precisa estudar, precisa ter experiência clínica, vai conversar com quem já trabalha isso faz tempo, vai entender, vai ver pessoas que estão aqui nas redes sociais, que trabalham com aquilo que você faz, o que eles estão falando da experiência clínica deles, do conhecimento que eles têm, que eles estão passando. Está de graça aí no Instagram, pessoal, tem um monte de gente passando informação de graça, é só você olhar, é só ter tempo e vontade de estudar. Então, essa mistura da experiência clínica, da ciência, daquilo que você vê no seu quadro clínico, nos seus pacientes, aquilo que você vê dos seus colegas que trabalham com isso, e todas essas informações vão contribuir para você evoluir. Dentro dessa questão da catastrofização, as duas principais são educação terapêutica e movimentos ativos. O paciente precisa entender que o corpo dele pode se mexer, que ele pode fazer várias coisas. Compreenderam? Então, pessoal, a catastrofização, ela é uma informação que está gravada lá no teu paciente, que você precisa mudar ela. Então, essa informação que está gravada no teu paciente, você precisa ficar batendo naquela tecla, tá? A cabeça, ela muda, né? A crença, o raciocínio, ele muda mediante uma informação brusca, que faça um sentido grande para o paciente, ou é ali, ó, é batendo na mesma tecla. Você fica batendo na mesma tecla, que chega uma hora que aquilo entra. Então você vai fazendo, vai falando e vai mostrando, botando o teu paciente para fazer as coisas progressivamente, que ele vai entender que ele consegue fazer, que nada mais é do que a educação terapêutica e o exercício ativo, né, o tratamento ativo. Então, o paciente tem que fazer parte do tratamento, ele tem que saber das responsabilidades dele do tratamento, e ele vai percebendo a evolução. E aí a gente consegue eliminar esses processos de catastrofização. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem várias informações que o paciente já vem da família, tem muita coisa que ele olha no Google, tá? Muita coisa no Google é muito bacana, muita informação muito legal, mas tem umas informações que são meio desencontradas. Então a gente precisa recontextualizar esse paciente. Nós, terapeutas, utilizamos as palavras. A gente usa essas palavras para que a gente consiga fazer uma orientação para o paciente. A gente usa as palavras para gerar uma orientação ao paciente. A compreensão, ela vai despertar o paciente entender.
O paciente entender aquilo que a gente está falando, ele vai compreender aquilo que a gente quer. E a ação que o paciente vai fazer isso vai transformar, a ação que o paciente vai fazer vai transformar a vida dele, vai transformar o quadro clínico dele. Então essa é a frase nossa do dia. A palavra orienta, a compreensão desperta e a ação transforma. Tá? Nós terapeutas temos que orientar, o paciente tem que compreender e a ação que o paciente vai fazer a partir disso vai transformar a cabeça dele, a evolução do tratamento dele, todo o resultado que ele vai ter. Beleza, pessoal? Gostaram dessa aula de hoje? Bacana esse tema, eu gosto bastante de falar sobre isso, para alertar e para me alertar o tempo todo de que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Como eu falei, talvez não é o que a gente fala, mas como a gente fala. Tem que estar tudo muito bem explicado para o paciente. Beleza, pessoal? Frase então, só repetindo: a palavra orienta, a compreensão desperta, a ação transforma. Essa frase vai estar no feed, quero que vocês vão lá, curtem, compartilhem, botem lá no feed de vocês, compartilhem lá essa coisa, tira um print da tela aqui, mostra que você está estudando na hora do almoço, olha que maravilha, mostra para os seus pacientes, mostra para os seus colegas que você está aproveitando o teu horário do almoço para trocar um pouquinho de informação, um pouquinho de conhecimento. Maravilha! Então essa frase vai estar no feed eu já vou colocar, beleza? Lembrando que segunda-feira, 2 horas, a gente tem mais uma aula no YouTube, a aula número 5, tá? No link da minha bio tem o link para o canal do YouTube, tem o link para o grupo do WhatsApp para receber os resumos, os materiais sobre as aulas lá do YouTube. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo tempo de vocês. Uma ótima sexta-feira, bons atendimentos aí durante o dia de hoje, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço.